isso aí, minha... Oh, como é que eles ficaram esperando mesmo? Caramba! E aí a galerinha ficar esperando o próximo vídeo aí para assistir a nossa passagem pela linha verde de Curitiba. Olha, eu vou te dizer uma coisa, tá, gente? A linha é verde, mas de verde não tem nada. Ah, apesar que Tem a grama. Tem a grama, né? Tem a grama. É diferente da linha vermelha no Rio de Janeiro, né? Da linha amarela. A linha vermelha não tem nada de vermelho, será que tem? Então agora vamos entrar aqui na linha verde. Como diz, aos sábados não tem restrição, mas tem um alerta. Está a placa aqui, ó. Mantenha... Ah, tá. Esse é o alerta. Alerta, mantenha-se à direita. Isso aí. É? Eu pensei que aqui tinha um horário. Tinha um horário ali também. Né? Tinha um horário e tinha um alerta. Mantenha-se à direita. Esse é Então, o os alerta. caminhões tem que se manter à direita aqui, ó. Ó, aqui na linha verde já tem mais verde, já tem árvores plantadas. É lógico, né, gente? É para manter à direita, mas se precisar fazer ultrapassagem, tu pode ir na outra pista e voltar. Né? Velocidade limite aqui, o máximo é de 70 km por hora. Você viu que daqui em diante tá mais cuidada a linha verde, a grama tá mais cortadinha. Isso. Linha verde, Curitiba, Paraná, Brasil. É isso aí, minha gente. Vem passear no canal do Marinheiro. Essa entrega nossa vai ser em Colombo, né? Vai ser em Colombo, gente, tá? É um município adjacente aqui, ó. A Curitiba. Que chique. Bem próximo. Chique que você tá falando. Adjacente. Gostou? Já. A gente tem que estar sempre ligado, né? Você falou que linha verde não tem nada de verde, olha só. Tem bastante verde mesmo, olha aí. A linha verde se tornou verde mesmo, ó. Tá fazendo jus ao nome, né? E eu acho que quem olhar de cima vai ver uma linha verde mesmo, né? Porque, ó, olhando por aqui, ó. É pelo meio aqui, Pelo né? meio aqui, né? Lá pra frente, ó. Dá pra ver uma linha verde mesmo. Tem um canteiro. Gente, eu vi cada pedaço dessa linha verde sendo construída. Cada pedaço sendo construída. A gente acompanhou, a gente morava aqui, a gente vivia isso. É lógico que tem alguns trechos que a gente não acompanhou, porque a gente já não estava mais morando em Curitiba. Mas a maioria dos trechos aqui, nós vimos o acompanhamento. A gente passava para ir trabalhar, né? O objetivo dessa linha verde, gente, tá? É fazer um trânsito rápido entre o bairro Santa Cândida, que fica de um lado da cidade, até o bairro Pinheirinho, e Cidade Industrial, que fica do outro lado da cidade, né? Então isso aqui seria um corredor expresso, né? Tanto é que tem os ônibus aí, ó. Esses ônibus aí são os ônibus biarticulados, né? São ônibus de trânsito rápido, porque eles só andam em canaletas exclusivas. E tem esse outro aí, que é o Interbairro, né? Bairro Novo, ó. Esse ônibus cinza é o Bairro Novo. Aqui em Curitiba, gente, os ônibus são muito fáceis de ser reconhecidos, porque eles são classificados, né, em roteiros, como eu vou dizer, em linhas, né? Não é bem linhas, é um roteiro, como eu vou dizer assim, regionalismo, né? Vamos supor, região, os ônibus vermelhos, tá? Eles são ônibus articulados, andam de normalmente não, prioritariamente em canaletas exclusivas, esses ônibus vermelhos aqui de Curitiba.
maioria não, todos são articulados ou biarticulados. Acredito que hoje não deva mais ter o articulado, só biarticulado, que seriam duas São os que tem as sanfonas, sanfonas, né? É, duas sanfonas no meio dele ali, né? Duas articulações. E eles param exclusivamente nas estações tubos, que são essas estações tubos aqui, ó, né? Eles levam o passageiro. Aquele lá é um articulado, mas não é o vermelho. É, aquele lá é um articulado, mas aquele lá é o metropolitano. Tá, que mas leva aquela continua coisa, falando tá? do vermelho, eu só Então, mostrei. o vermelho, ele só para nessas estações tubos. Essas estações tubos, gente, elas foram criadas, tá? Para tornar para ter mais agilidade no embarque e desembarque dos passageiros, tá? Foram feitos vários testes e em vários testes foram comprovados que esse método de embarque a nível, no mesmo nível, é muito mais eficiente do que o embarque de escada, entendeu? Então, por isso, esses embarques são feitos nas estações tubos. Esses ônibus articulados, ele leva os passageiros de um terminal específico até outro terminal específico, passando pelo caminho em vários outros terminais e várias estações tubos. Os terminais, gente, são pontos onde você pode fazer a conexão com outros ônibus de outras regiões, que vão para outras regiões, né? Sem ter que pagar novamente a passagem. Exatamente, sem ter que pagar novamente a passagem. Então aqui, com uma passagem de ônibus, muitas vezes você consegue pegar 3 ou mais ônibus, né? Sem ter que pagar passagem. É esse vermelho aqui, ó. Exatamente. Esse é biarticulado, ó, ele tem duas sanfonas. Biarticulado, fazendo intercâmbio, tá? Entre as estações, entre os terminais de ônibus, tá? Então, os ônibus biarticulados são esses aí Os vermelhos. andam nessas canaletas. Aí nós temos os ônibus cinza ou prata, tá? Os ônibus pratas, o que eles fazem, gente, tá? Então vamos levar em consideração o seguinte: o biarticulado, tá? Que são ônibus que andam nas canaletas, ele tira o pessoal do centro da cidade e leva para os terminais dos bairros, para todos os terminais dos bairros, tá? Então ele faz evacuação do centro da cidade. Os ônibus cinza ou prata, tá mais para prata do que para cinza, sei lá, esses são os ônibus interbairros, né? Esses ônibus interbairros, eles fazem a circulação entre os bairros da cidade. Então ele anda ao redor da cidade. Ele vai ao centro? Vai, alguns passam pelo centro, tá? Mas esse centro é um bairro também, né? Bairro, sim, centro. mas eles passam ao redor da cidade, tá? Antigamente, esse ônibus interbairros, existia uma linha apenas. Então vamos supor, ele começava essa linha no bairro de Santa Felicidade, ele dava a volta, um círculo por toda a cidade e terminava no bairro de Santa Felicidade. Na verdade ele não terminava, né, gente? Só estou dando uma explanação, porque como ele era circular, ele ficava circulando direto, né? Me lembro até, falando isso, me lembro do meu avô. Porque o que acontece? Esse ônibus, você entra, você paga uma passagem só. Então na época, os idosos, eles tinham que pagar passagem. Depois chegou uma época que não precisava mais pagar passagem. Aí o que fazia meu avô? Pegava esse ônibus no terminal próximo de casa, no ponto perto da casa dele, e ficava o dia passeando em Curitiba. Ele ficava passeando em Curitiba, ele não tinha o que fazer, então ele entrava dentro do ônibus e ficava conversando com o motorista e conhecendo o bairro. Assim os motoristas iam falando: ó, agora nós estamos passando no bairro tal, agora nós estamos passando no bairro tal, nós vamos parar no terminal tal. Então ele fazia isso aí direto. Por quê? Porque ele não pagava passagem, então ele ficava a tarde toda passeando de ônibus.
né? Pessoal, deixa eu só fazer uma correção. Eu estava falando até agora, né, desse ônibus prata, tá? Esse ônibus, o que eu quis dizer, gente, eu estava querendo dizer sobre os ônibus interbairros. Só que os interbairros não são pratas, são os verdes, tá? Só corrigindo, tá? Esse prata que você viu passar agora há pouco, o nome dele é Ligeirinho. E eu já vou explicar no próximo vídeo qual que é o trajeto do Ligeirinho, beleza? Então fica aí ligado. Os ônibus verdes, que hoje a maioria deles me parece que são articulados, né? São ônibus que tem uma sanfona no meio. Eles não andam só em canaletas exclusivas, eles andam em pistas normais, tá? Esses ônibus verdes são os interbairros. É com esse verde que meu avô ficava passeando, beleza, gente? Então isso aqui, quer saber quais são as próximas linhas de ônibus? A gente vai falar no próximo capítulo da novela da vida real. Grande abraço.